E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 39 e 40 de Êxodo. Nós estamos aí no nosso 47º dia de leitura e no nosso último dia de leitura de Êxodo para a honra e glória do Senhor. Estamos terminando aí mais o livro para a honra e glória do Senhor até o final do vídeo. E assim, eu falei no vídeo anterior, eu falei no vídeo anterior do anterior e em outros vídeos e vou continuar falando. Se você não se inscreveu no canal ainda, quer participar, ou já participa até mesmo do propósito de leitura, mas não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho, porque assim você vai receber os vídeos todos os dias. Às vezes acontece de você não receber, às vezes acontece de você não ver, se esquecer. Por quê? Porque você não ativou o sininho. Se você se inscrever e ativar o sininho, você vai receber as notificações todo dia. Todo dia, 6 horas, você vai ver minha cara lá. E dizendo o que é que vamos ler, entendeu? Então você se inscreve e ativa o sininho que você vai receber todo dia a leitura do dia. Tá certo? É isso aí, meu irmão. Então vamos lá, vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigado mais uma vez pela essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui lendo a Tua Palavra, para a honra e glória do Senhor, terminando mais um livro. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a leitura hoje, que a gente venha entender a leitura direitinho e que venham os outros 63 livros. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. No capítulo 39, recebe um título assim: As roupas dos sacerdotes. Versículo 1. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho, para Arão vestir e servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Pronto, agora nós vamos para o versículo 2, que recebe um novo título: A confecção do colete sacerdotal. Versículo 2. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou-o usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças, unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais: linho finamente tecido, bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suportes de filigranas de ouro. Nas pedras tinham sido gravados os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Pronto, agora nós vamos para o versículo 8, que recebe um novo título: A confecção do peitoral. Versículo 8. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado. Confeccionou-o de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixou no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berílio. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a suporte de filigranas de ouro. Cada pedra representava um dos 12 filhos de Israel, e trazia gravado o nome da tribo correspondente como em um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fios trançados de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filigranas de ouro e 2 argolas de ouro, que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral. Amarraram as outras pontas das correntes aos suportes de filigrana de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam às bordas interiores do peitoral, junto ao colete. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam à parte de frente do colete,
abaixo das ombreiras e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo ao colete. Prenderam as argolas inferiores do peitoral, as argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Pronto, agora nós vamos para o versículo 22, que recebe o título: Outras peças de roupa para os sacerdotes. Versículo 22. Bezalel fez de uma só peça de tecido azul o manto que é usado com o colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma gola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e as prenderam à borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e os prenderam entre as romãs, à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino, e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, um emblema de santidade. Gravaram nela como em um selo as palavras: Santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul, a parte de frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Pronto, agora nós vamos para o versículo 32, que recebe um novo título: Moisés inspeciona o trabalho. Versículo 32. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo, a tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases. As cobertas da tenda, feitas de pele de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, a cortina interna que protegia a arca da aliança e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante as cerimônias do tabernáculo, a tenda do encontro, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seus filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Pronto, terminamos aí o capítulo 39. Agora nós vamos para o capítulo 40, que recebe um novo título: O tabernáculo é armado. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los. Assim ele será santo.
unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los. Assim ele será santíssimo. Depois unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Tragarão os seus filhos até a entrada da tenda do encontro e leve-os com água. Lave-os com água. Vistarão com as roupas sagradas. Unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas. Unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão são separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês, do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura, conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca às varas para transportá-la e a cobriu com a tampa, o lugar de expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso na tenda do encontro, diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo, e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. Pronto, agora nós vamos para o versículo 34, que recebe um novo título. A glória do Senhor enche o tabernáculo. Então a nuvem cobriu toda a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Amém, meus irmãos? Terminamos hoje o capítulo 40, o capítulo 39. Mais um dia de leitura e mais um livro aí da Bíblia, para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, que Deus continue nos abençoando, dando graça e sabedoria, e que a cada dia a gente venha continuar persistindo, perseverando. Por quê? Porque quem está perseverando desde o começo, já lemos aí juntos 3 livros da Bíblia com Êxodo. Agora nós vamos ler o 4º livro da Bíblia. E assim por diante. Então assim, que a gente venha se manter firme no propósito. Que quando for no final do ano a gente terminou de ler a Bíblia. E o nome do Senhor vai ser honrado e glorificado com isso. Amém? E meus irmãos, eu queria deixar aqui um versículo para vocês. Para que a gente venha continuar aí se animando, se alegrando. Que está em João capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Então, meus irmãos, quando a gente estuda, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, a gente encontra nelas as palavras de vida eterna.
Amém? Que a gente continue aí conhecendo as palavras que testificam sobre o Senhor Jesus, as palavras que geram vida em nós. Amém? Pois é isso aí, meu irmão. E de novo, eu disse no começo e digo de novo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Se você chegou até aqui, não perde tempo, se inscreva. Também dê seu like, dê seu comentário, deixe aí, diga se você gostou, se você não gostou. Deixe aí sua dúvida. Até hoje estou aguardando uma dúvida, até hoje não veio uma dúvida nos comentários, mas deixe aí sua dúvida que você vai abençoar talvez outra pessoa aí. Talvez você tenha essa dúvida e desperte em mim, talvez eu nunca tinha pensado assim também. E eu vá atrás disso aí para conhecer mais, porque aqui a gente está contribuindo um com o outro, para o crescimento um para o outro, certo? Pois é isso aí, meus irmãos. Que a gente venha perseverar cada vez mais. E desde já me despeço de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, se assim permitir o Senhor. E tchau, paz do Senhor e valeu.